Então, nessa aula de hoje nós vamos ver os processos de transmissão de calor. Então, esses processos, eles são três, né? Condução, convecção e radiação. Então, nós vamos ver agora separado cada um dos três processos. Vamos lá para o primeiro processo, que é a condução. No processo de condução, né, a energia é transmitida molécula a molécula. Então, quando você coloca, por exemplo, uma barra metálica em contato com a fonte de calor, fogo, a molécula que está lá perto do fogo começa a receber energia. E essa molécula começa a se movimentar. E esse movimento da molécula, essa energia cinética da molécula, vai transmitindo calor para a molécula vizinha. E esse calor vai se propagando por todo o material. Imagine aqui, ó, uma fonte de calor, um metal, né? Por que o metal? Porque o metal, eles são os bons condutores. Então esse metal ele é cheio de moléculas, como ele é um sólido, as moléculas estão bem próximas, por isso a condução é mais eficiente nos sólidos do que nos líquidos e gases. Então essas moléculas que estão perto da fonte de calor, elas começam a receber energia. Essa energia faz com que essa molécula comece a se movimentar. Então, o movimento dessa molécula vai transmitindo energia para a molécula vizinha e o calor vai se propagando ao longo do material. Então, você pode pegar uma haste metálica, por exemplo, um garfo metálico, colocar no fogo e ficar segurando nessa extremidade. Depois de um certo tempo, sua mão vai queimar e você vai largar a peça metálica. Por que demorou um certo tempo? Porque a energia foi sendo transmitida molécula a molécula até chegar na tua mão, né? Então, por que os metais são bons condutores? Porque a energia que liga esses elétrons ao núcleo, ela não é tão intensa, né? Então, quando a energia não é tão intensa, as moléculas conseguem se movimentar. Agora, se a energia entre as moléculas e o núcleo for bem intensa, o material não vai ser um bom condutor, ele vai ser chamado de isolante. Quais os materiais que a gente conhece como bons isolantes, né? Ou maus condutores? Eu tenho isopor, tenho lã, madeira, porcelana, gelo, ar. Todos eles são materiais que são isolantes. Então, sabendo a diferença entre o condutor e o isolante, né? Então, o condutor, ele tem facilidade em movimentar as moléculas. A energia entre ela e o núcleo é baixa. Já o isolante, a energia é mais intensa, então não permite que ele se movimente, né? Como é que a gente vai calcular fluxo de calor, né, se for necessário? Não são todos os exercícios que vão pedir fluxo de calor, mas pode aparecer. Se pedir para calcular fluxo de calor, o que eu faço? Eu pego a quantidade de calor em caloria e vou dividir pelo intervalo de tempo que essa quantidade de calor foi transmitida. Então, o fluxo de calor vai ser calorias por segundo. Existe uma outra equação para calcular fluxo de calor, né? Essa equação para calcular fluxo, ela depende de uma constante de proporcionalidade. Essa constante depende do material que você vai estar trabalhando. Nem todos os materiais têm a mesma constante de proporcionalidade, ou seja, uns transmitem uma quantidade de calor maior e outros uma quantidade de calor menor. Então, vai depender do material. O A é a área que esse corpo tem para transmitir calor. Aqui eu vou ter a variação de temperatura final e temperatura inicial. E aqui eu tenho o comprimento, né, do material. Em alguns casos a gente usa aqui a espessura, né? Se for, por exemplo, uma caixa de isopor e ela tem espessura de 2 centímetros. É claro que uma caixa de 2 centímetros e uma caixa de 6 centímetros de espessura, qual transmite maior quantidade de calor? Qual tem maior fluxo de calor? É claro, aquela que tem menor espessura vai transmitir um fluxo de calor maior, né? Então isso aqui é inversamente proporcional. A gente tem que saber também que o processo de transmissão de calor por condução, ele só ocorre em meios materiais. Esse processo não ocorre no vácuo. O que é o vácuo? O vácuo é meio físico, mas não é meio material. Então, no vácuo não existe o processo de condução de energia, tá? Vamos lá. O segundo processo de transmissão de calor que nós vamos ver é convecção. O que é convecção? Troca de fluidos. Então, troca de fluidos a gente entende por movimento de líquidos e gases. Não ocorre nos sólidos.
E por que ocorre essa troca de fluidos? Essa troca de fluidos ela vai ocorrer devido à diferença de densidade. Ou seja, quando você aquece um fluido, ele diminui de densidade, então ele sobe. Então a gente fala assim, o quente sobe. O frio ou menos quente, ele é mais denso, desce. Então começa a ocorrer uma troca de fluidos que a gente chama de ciclo de convecção, que é o segundo processo de transmissão de calor. Onde a gente encontra esse processo de transmissão de calor? É simples, um ar-condicionado mesmo. Por que o ar-condicionado é instalado na parte superior da parede? O ar-condicionado vai produzir o ar frio desce e o ar quente sobe. Aí o ar quente sobe, chega até o aparelho que está na parte superior, é resfriado, desce e tem um ciclo de convecção. Tá? Outro exemplo de ciclo de convecção são as brisas marítimas. Aqui tem um desenho que ilustra mar, a praia, durante o dia. Então tem sol. Então o que vai acontecer? Durante o dia, quem está mais quente? A areia ou a água? A areia esquenta muito mais rápido do que a água, porque a areia tem um calor específico muito baixo, então ela esquenta rápido e ela esfria rápido também. Então durante o dia o que vai acontecer? O calor da areia sobe. E só que esse calor que subiu, esse ar que subiu aqui, precisa ser substituído. De onde vem o ar para substituir? Vem da água. Então durante o dia em uma praia, o ciclo de convecção é esse, ou seja, o ar vai soprar, o vento vai soprar sempre da água para a areia. Então o ciclo vai ser nesse sentido aqui. O que vai acontecer durante a noite? Durante a noite o processo vai ser invertido. Vamos ver o que vai acontecer durante a noite aí. Durante a noite, então eu tenho areia, água, e aqui noite. O que aconteceu? A areia esquenta muito rápido, mas também ela esfria muito rápido. Então, durante a noite, a água está mais quente do que a areia. Então, o ar quente sobe da água, só que ele precisa ser substituído. De onde vem o ar que vai substituir? Vem da areia. Então, durante a noite, o ciclo de convecção ocorre no sentido contrário ao dia. Ou seja, durante a noite, a brisa ela vai da areia para a água. E durante o dia, processo inverso. Uma coisa importante aqui para fixar na convecção, é um processo que, como a condução, também não ocorre no vácuo, porque ela só vai ocorrer em meios materiais, ela é troca de fluidos. E no vácuo é ausência de meio material. Então no vácuo também não tem convecção. Então a gente já viu que no vácuo não tem condução e no vácuo também não tem convecção. Vamos para o terceiro processo. O terceiro processo é chamado de radiação. O que é radiação? Radiação é o processo que transforma a onda eletromagnética. Onda eletromagnética. O que é onda eletromagnética? É a luz. Ela vai transformar luz em calor. Esse processo que transforma a luz em calor é o único dos três que vai ocorrer no vácuo. Como que ele pode ocorrer no vácuo? Simples, gente. Como é que o Sol aquece a Terra, sendo que saindo da atmosfera é vácuo? Como é que a luz consegue chegar até o planeta? Então a luz, onda eletromagnética, ela se propaga no vácuo. E esse calor, essa onda de radiação, absorve essa onda eletromagnética e vai transformar ela em infravermelho, que é calor. Dessa maneira consegue aquecer o planeta. Tá? Simples também de entender isso é o seguinte: se você ficar num dia de sol bem intenso, você ficar exposto ao sol com uma blusa preta ou uma pessoa com uma blusa branca, qual delas você vai ficar mais incomodado? Ou vai sentir calor, vai começar a passar mal? Claro, com a blusa preta. A blusa branca ela vai refletir essa radiação solar e não vai aquecer. Já a blusa preta ela vai absorver toda essa radiação, essa radiação eletromagnética, transformar ela em calor e vai esquentar muito mais rápido do que a outra. Tá? E eu vou falar de alguns exemplos que a gente pode citar sobre os processos de transmissão de calor. Por exemplo, por que um carro, quando fica exposto ao sol fechado, com os vidros fechados, ele esquenta bem rápido? O que acontece? O vidro
permite a passagem de luz. Então, a luz, que é uma onda eletromagnética, atravessa o vidro do carro. A parte interna do carro absorve essa luz e transforma em calor pelo processo de radiação. E dentro do carro começa a esquentar. Esse calor, que é uma onda infravermelho, ele vai tentar sair do carro. Ela vai tentar sair, escapar e ir para o ambiente, porque dentro do carro está mais quente que o ambiente, então ela quer sair para o ambiente para ter um controle de temperatura e ficar com uma temperatura equilibrada. Só que a hora que essa onda de calor tenta sair do veículo, o que ela encontra? O vidro. O vidro não permite a passagem de calor, o vidro permite a passagem de luz, onda eletromagnética, mas ele não permite a passagem de calor. Então esse calor vai ficando retido dentro do veículo e a temperatura do veículo tende a aumentar. Tá? Então também aqui eu tenho um processo de transmissão de calor que pode ser usado em exercícios, né? Que é o chamado efeito estufa. Exatamente isso aí. Aqui um outro sistema que usa os processos de transmissão de calor. Esse aqui é um aquecedor de água de uma residência. Então, como que funciona esse aquecedor de água? Aqui nós temos uma placa pintada de preto, né, que são os coletores solares. Essa placa pintada de preto, ela é coberta com vidro transparente, né, e aqui dentro dela tem vários canos metálicos em forma de uma serpentina. Então a gente percebe, ó, que a água entra aqui na parte de baixo, tá vendo, ó? A alimentação da água, e sai na parte de cima. Por que isso? Então vamos explicar. A placa é pintada de preto para absorver a radiação, que é a onda eletromagnética, e transformar em calor e esquentar. Mas por que tem um vidro em cima? Lembra do carro que eu falei? O vidro permite a passagem de luz, mas não deixa passar calor. Então o calor que vai sendo irradiado aqui dentro vai ficar aprisionado. E esse calor, como os tubos metálicos aqui em serpentina, eles são bons condutores, os metais, todos eles são bons condutores, eles absorvem calor. Tá? E quando absorve calor, aqui dentro tem um fluido líquido, água. O quente sobe ou desce pelo processo de convecção. Então a água entra gelada e aquece, esquenta. O quente sobe, então a saída tem que ser na parte superior. Aí ela vai para um reservatório. Esse reservatório térmico, ele é recoberto com uma superfície metálica, tipo um papel alumínio, isso que a gente usa em culinária. Por que ele é espelhado? Quem sabe me dizer por que ele é espelhado? Porque o espelho vai absorver calor ou vai refletir? Então ele vai refletir o calor. Então a água que entrou dentro do reservatório, ela está quente. E esse calor da água vai tentar sair do reservatório. Quando o calor for tentar sair do reservatório, o que ele encontra? Uma superfície espelhada por dentro e por fora. Aí o reservatório é. Então ele encontra uma superfície espelhada e o calor atinge a superfície espelhada e volta para dentro do reservatório, ficando aqui aprisionado até que a pessoa use essa água na sua residência. A garrafa térmica, se a gente desmontar ela, tirar esse plástico que envolve ela, a gente vê também que a garrafa térmica é um recipiente que tem duas paredes espelhadas, uma interna e outra externa, e entre essas duas paredes tem uma camada de vácuo, né? Então é comum aparecer exercício que pergunta por que a garrafa térmica tem duas paredes espelhadas e entre essas paredes existe vácuo, né? Que o vácuo na verdade é a ausência de meio material. Olha um esqueminha para tentar ilustrar a garrafa térmica. A garrafa térmica, se você tirar o plástico dela, você vai ver que tem um espelho aqui por dentro, tem um espelho por fora, e entre esses espelhos é a ausência de meio material, vácuo. Por que espelho por dentro e espelho por fora? Se eu colocar aqui dentro da garrafa térmica café quente, por exemplo, o que vai acontecer? O calor do café vai tentar sair. Só que a hora que esse calor tentar sair, o que ele encontra? Um espelho. O espelho absorve ou reflete? Reflete. E esse calor volta para a garrafa térmica. Mas a garrafa térmica também pode ser usada para colocar um chá gelado. Então eu coloquei um chá gelado dentro da garrafa térmica. O que vai acontecer? O calor do ambiente vai tentar entrar. Quando esse calor tentar entrar na garrafa térmica, ele vai encontrar um espelho que vai refletir e não vai permitir a passagem do calor. Mas como o espelho não é um isolante perfeito, pode acontecer de conseguir passar da primeira parede ou passar de dentro para fora. Só que daí o que ele encontra aqui?
vácuo. O que vai acontecer no vácuo? Não permite a passagem de calor nem por condução e nem por convecção. Então, a explicação da garrafa térmica: o espelho interno e o espelho externo impede o processo de radiação, e o vácuo entre as duas paredes vai impedir o processo tanto de condução quanto o de convecção, porque os dois processos não ocorrem no vácuo. Beleza, gente? Então, com isso aí é fazer exercícios agora. Até mais.